As criptomoedas estão despencando. Só nesse mês o Bitcoin já caiu quase 12%, o Ethereum quase 28%, o Solana mais de 27%, sem contar as outras criptomoedas. Mas o mais engraçado de tudo isso é que estamos em um dos melhores momentos das criptomoedas, onde uma reserva estratégica de criptomoedas foi aprovada nos Estados Unidos. Vários ETFs estão sendo criados e com isso surge uma pequena pergunta: por que as criptomoedas não param de cair? Será que está vindo uma crise por aí? Existem diversos fatores que respondem essas perguntas, mas uma delas é as preocupações macroeconômicas. Não sei se vocês estão acompanhando, mas não é só no Brasil que está vivendo um momento difícil na economia. A grande parte do mundo está tendo problemas com inflação e também juros. Um exemplo claro disso são os Estados Unidos, que vem mantendo seus juros altos, que é uma coisa que eles não costumam fazer. E esse tipo de política monetária mais restritiva acaba afetando o mercado de renda variável em si. Isso porque os investimentos em renda fixa ficam muito mais atrativos. Não é à toa que as pessoas estão colocando muito dinheiro nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque está com uma rentabilidade boa. E ainda por cima estamos falando da economia mais segura do mundo e também a das maiores do mundo também. Em contrapartida, isso reduz o apetite dos investidores por ativos de risco, como as criptomoedas. Só para você ter uma noção, não é só as criptomoedas da renda variável que está caindo. O dólar em si está muito baixo, que faz as principais bolsas norte-americanas terem quedas gigantes, levando junto empresas como Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta, JP Morgan e muitas outras gigantes. Isso não é só nos Estados Unidos que está acontecendo, tá? A China, a segunda maior economia do mundo, também está vivendo um período de desaceleração econômica. Isso acontece porque o país está com uma crise no setor imobiliário. O endividamento do governo está em um valor absurdo depois de anos fazendo investimentos para o crescimento econômico. E com tudo isso acontecendo, faz com que aumente a falta de confiança dos consumidores com o país, né? Outro fator que vem prejudicando vários países e que afeta diretamente as criptomoedas é o fator Trump e o Dia da Libertação. Bom, se você não sabe o que é isso, o que eu acho bem difícil, foi mais ou menos um tarifaço, onde o Donald Trump anunciou tarifas recíprocas para diversos países comerciais, né? Inclusive o Brasil. E com essa criação de tarifas, muitos ativos que Trump apoia teve quedas bem significativas, e uma delas foram as criptomoedas. E sem contar que essas tarifas fazem a gente voltar para o mesmo problema que falamos no começo do vídeo, a inflação. Isso porque as tarifas vão aumentar os preços dos Estados Unidos, né? Gerando inflação. E tenho certeza que muitos países vão diminuir exportações com os Estados Unidos por conta dessas tarifas. E, consequentemente, teremos menos moeda em circulação. E com menos dinheiro circulando na economia, significa que há menos investimentos no setor cripto, o que reduz a demanda por moedas digitais e impacta seus preços. Porque as pessoas vão preferir investir em títulos de dívida pública, que são muito mais seguros em tempos de crise. Bom, mas fora os fatores macroeconômicos, a gente também tem os fatores de segurança, que vem afetando muito o mercado de criptomoedas. Isso porque recentemente a corretora Bybit sofreu um ataque hacker que resultou num roubo de 1,5 bilhão de dólares em criptomoedas. E esse tipo de incidente reforçam as preocupações com a segurança dos investimentos no setor e fazem que muitos investidores retirem seus fundos para evitar prejuízos, né? Até porque não foi só o maior roubo da história das criptomoedas, mas também chocou os investidores do mercado, porque colocou um tipo de custódia cripto conhecida como Cold Wallet, que era considerada altamente segura por envolver hardware não conectado à internet. Então isso coloca meio que um alerta nas pessoas em investir em criptomoedas. Isso refletiu até mesmo em quem não investe em criptomoedas diretamente e prefere investir por meio de ETFs. Porque fora a segurança que fez vários investidores saírem do mercado, isso afetou diretamente os ETFs de cripto, por conta que à medida que o preço do Bitcoin caía, os investidores simplesmente retiraram o dinheiro dos ETFs que acompanhavam o ativo. E não foi pouco não, tá? Porque a queda do Bitcoin em fevereiro correspondeu à maior saída líquida mensal para o grupo de ETFs de Bitcoin, desde que foram lançados em janeiro de 2024. Foram cerca de 3,3 bilhões de dólares de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Isso afeta ainda mais o valor do ativo, porque só nesse ano o Bitcoin já caiu com mais de 12%. Mas fora ETF, fora hacker, a gente também tem o aumento dos golpes envolvendo criptomoedas. Tem muitos projetos promissores, né, que as pessoas estão criando e fazendo várias propagandas que na verdade não passam de golpes. Isso acaba prejudicando a reputação do mercado e vai afastando novos investidores. Porque as pessoas pensam que os meme coins, por exemplo, passam a mesma credibilidade que um Bitcoin, mas na verdade eles não passam, né? Acaba entrando em uma furada e começa a falar coisas na internet que faz cair a credibilidade de criptomoedas confiáveis, né? O que consequentemente acaba afetando o mercado em si. E outra
coisa também tá afetando o mercado é fatores regulatórios e políticos, porque mesmo a gente falando lá no começo que as criptomoedas estão no seu melhor momento, algumas coisas ainda não estão tão boas. Um exemplo claro disso é a maior fiscalização dos governos, né? Países como os Estados Unidos e a União Europeia têm aumentado as restrições sobre as criptomoedas, exigindo mais transparência das exchanges e impondo regras rígidas sobre o stablecoins. Porque se você não conhece, o mercado pode pensar que isso é bom, mas na verdade não é. Porque o governo fiscalizar é diferente de implementar regras que meio que vão controlar essas criptomoedas. Já as stablecoins têm uma filosofia justamente ao contrário, né? Elas foram criadas para não depender de um governo. Elas são um tipo de moeda descentralizada, sabe? Elas não são como um real ou um dólar, que são controladas pelo governo. Elas se movem livre pelo mercado sem alguém manipular elas, sabe? Então por isso esse tipo de coisa acaba sendo tão ruim, porque com mais regulamentação, empresas do setor cripto enfrentam dificuldades operacionais e investidores se sentem menos motivados a manter, né, suas criptomoedas, já que ela perdeu meio que seu propósito. E isso acaba resultando em quedas de preço, coisa que está acontecendo agora. Claro que tem países que estão proibindo a mineração de cripto, países que têm seu representante se envolvendo em escândalos de criptomoedas também. E tudo isso acaba afetando o mercado de cripto e gera toda essa queda que estamos vendo no momento. Mas de fato, o que a gente falaria ser o maior culpado de tudo isso são os norte-americanos. Do mesmo jeito que o Trump impulsionou todo o mercado de cripto e de renda variável nessas últimas semanas, ele tá jogando tudo para baixo. E sim, a gente acredita que uma possível crise tá vindo aí. Como a gente já falou, essas novas tarifas recíprocas que o Trump implementou, sendo 34% para a China, 20% para a União Europeia, 46% para o Vietnã e 10% para o Brasil, e assim vai a lista, elas vão aumentar o padrão de vida das pessoas. E quando a gente aumenta o padrão de vida das pessoas, a gente também aumenta, né, a inflação. Nos Estados Unidos, a inflação já está perto de 3%. Porém, com o anúncio dessas tarifas, a expectativa é que a inflação chegue a 6% no país, o que é uma coisa inédita para eles. Isso vai gerar um efeito dominó, principalmente para os países parceiros deles, tá? Então, para países como México, Canadá e China, vão ser países mais afetados dessas tarifas, porque isso vai reduzir o comércio internacional, também vai reduzir a atividade econômica. Bom, é nisso que a gente tem que prestar atenção, porque, por exemplo, se afeta a China, também vai afetar o Brasil, porque primeiro o mercado imobiliário na China já estava ruim, e era justamente esse mercado que mais importava aço e alumínio do Brasil. E agora com mais tarifas, ele vai piorar mais ainda. Ou seja, mesmo esse tipo de estratégia do Trump só afete certo país, de forma indireta também vai afetar diversos países parceiros desses países. Então isso é mais ou menos um efeito dominó, que vai causar uma recessão no mundo todo. E quem mais vai sofrer nisso serão os ativos de renda variável. Mas calma, isso também não deixa de ser uma oportunidade para você comprar esses ativos agora que estão baratos, né? Porque se você acredita no propósito das criptomoedas, elas podem ser uma ótima saída para você proteger o seu dinheiro de governos que estão em crise. Porque vocês lembram que a gente falou, né? Elas não estão vinculadas a nenhum governo. Então, mesmo que uma economia caia, elas não vão ser afetadas diretamente. Então, acaba sendo uma ótima proteção. Mas agora comenta aqui embaixo. Vocês acham que estamos próximos de uma crise mundial? A gente precisa saber de mais opiniões, então já comenta aqui. E se você gosta de vídeos de criptomoedas, você vai adorar esse aqui.